Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saúdo a todos os nossos amados irmãos, todos os nossos amigos que estão acompanhando as nossas lições de terça-feira. Lições essas que são para a Escola Bíblica Dominical. O nosso assunto no momento é ética cristã, ou seja, comportamentos, atitudes a tomar, e isso tendo por objetivo a gente acertar com aquilo que é melhor, com aquilo que é aprovado, aquilo que é bom ou que conduz ao bem. Dentro das muitas opções de atitude na vida ou caminhos a tomar, o que temos nas Sagradas Escrituras de orientação para nós então acertarmos. A lição de hoje já é a terceira e o título é A Ética Cristã e a Santidade. E nesse assunto, ou para este assunto, vamos estar considerando palavras dentro do texto bíblico ou leitura bíblica em classe, que está lá em Pedro, 1 Pedro, no capítulo 1, e que vamos estar lendo neste momento, quando no verso 13 até o verso 18, Pedro deixou esta instrução para nós, ou este alerta, essa orientação, exortação. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, ou porque eu sou santo. E o verso 17 ainda, e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, ou da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Podemos acrescentar o verso 19 para nosso maior entendimento, ou completar a palavra, mas com o precioso sangue de Cristo, foste comprados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esta é a nossa leitura bíblica e a exortação de Pedro para sermos santos como Deus é santo, porque essa é a máxima de Deus também para o seu povo, para cada um de nós. Estaremos desenvolvendo essa lição, então, por isso esse título, Ética Cristã e a Santidade. Já o texto áureo é baseado em Levítico capítulo 19, o verso 2, quando se diz, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E isso
se atentarmos, em Levítico capítulo 18, 19, 20, 21, 22, isso é repetido constantemente, mostrando que há um apelo intensivo da parte de Deus para nós sermos santos, porque Ele é santo. E continuando, para trazermos essa lição, vamos estar seguindo o esboço, em que temos nossos 3 subtítulos, que são, primeiro, o que é santidade; segundo, a ética cristã é uma ética santa; e terceiro, o alcance da ética e santidade cristã. Assim sendo, vamos já para o nosso material de classe, quando vamos colocar este texto inicial que já está em tela. Assim o texto diz: para a compreensão do bom e correto em todas as áreas da vida, santidade é uma das palavras mais recorrentes nas Escrituras Sagradas, e em todas as dispensações da graça de Deus para com os homens, ela assume a forma de um imperativo absoluto. A santidade é o que torna a ética cristã algo diferente e muitas vezes contrário à ética dos homens, pois, conforme veremos, ela é, em essência, o afastamento de tudo aquilo que desagrada a Deus, de coisas que ao homem natural pode parecer comuns, indiferentes ou até mesmo necessárias. Então, nosso assunto de ética cristã e santidade, vamos ver como estão ligadas essas duas palavras. Santidade é Deus constantemente exortando, exigindo, colocando normas, proibições, determinações, com o objetivo de nós sermos santos como Ele é santo. E no assunto de que já estudamos antes, Deus é bom, Ele é a fonte de todo o bem, aí está. Ética cristã está muito ligado com a palavra santidade ou santificação, porque as normas de Deus para nós, sendo colocadas como para a santificação, nada mais é do que a ética ou ética cristã na normatização para o que é correto, aprovado, que é bom ou que conduz ao bem. Mas vamos então, continuando nossa lição, que é de número 3, a ética cristã e a santidade, e vamos falar um pouquinho sobre o que é santidade. Muito bem. Primeiro assunto poderíamos colocar no primeiro parágrafo, está em tela: a santidade é um atributo de Deus. Lendo o texto, o fundamento para a definição da santidade está naturalmente no próprio Deus, porque Ele é santo. Santidade, portanto, é um atributo, uma característica de Deus, assim como bem, amor, justiça ou a benignidade. Ao mesmo tempo, esta palavra implica uma relação entre o Ser Supremo e todas as coisas criadas, a limitação da criatura e a sua vida em comum com seus semelhantes, na busca por atender às suas necessidades diárias, torna tudo aquilo que se faz debaixo do sol, algo ordinário, repetitivo e até mesmo enfadonho para o homem. E a corrupção do pecado tende a se introduzir facilmente nesses hábitos. Deus, por outro lado, está absolutamente acima das necessidades da criatura. Ele não tem nenhuma necessidade. Portanto, Deus é santo, tanto no sentido de que Ele está separado de nós, e por isso tudo que lhe diz respeito deve ser distinguido dos nossos interesses e tratado com a atenção e o cuidado de algo excepcional, extraordinário,
como também ele é santo no sentido de que nele não há nenhuma impureza e nenhuma corrupção pecaminosa, nenhuma divergência com seus próprios atributos. Deus, sim, é santo, e a santidade, então, em muitas palavras temos colocado, podem ser resumidas como Deus é separado do comum, Deus é maior, é extraordinário, é sublime, deve-se a Ele toda reverência, toda honra, todo respeito, todo temor, tanta coisa que faz a palavra santidade, também está ligado com separação do que é comum. Entre os homens, o comum, às vezes, não é aquilo que está relacionado ou sintonizado com a pureza, a santidade, a especialidade de Deus em todos os sentidos. Então, separação. Por isso que Deus também vai falar a respeito do povo de Israel, que ele queria o povo de Israel separado da normalidade do mundo. Sim, um povo separado para ele, e não um povo envolvido com as coisas comuns, porque o comum dos homens muitas vezes é algo, vamos dizer assim, impróprio para aquilo que é o bom, que é o bem e que seria aprovado por Deus. Os homens, no seu dia a dia, acostumados com a vida e achando que tudo é normal, tudo pode, tudo está certo, enquanto que Deus está muito, 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 muito alto nesse sentido. Mas tem outro aspecto importante, que é Deus é puro, ou seja, Deus não se contamina com coisas nenhuma. Deus é puro no sentido, vamos dizer assim, de uma atuação perfeita em todos os sentidos, justiça principalmente, equidade também, todas as coisas boas, certas da parte de Deus, o que o qualifica como santo. Deus não se contamina, não se corrompe de forma nenhuma, nele não há pecado algum, o que vimos em exemplo em Cristo Jesus, que ainda que fosse homem, nunca esteve envolvido com transgressão, participando de coisa alguma errada. Os homens poderiam acusá-lo, como na questão do sábado, mas eram os homens que estavam sem entendimento. O que é o sábado para Deus? O que Jesus sempre também os corrigia, e se tomaram a lição como algo importante e de alguém que sabia explicar e definir corretamente o que era o sábado, aprenderam e tiveram suas vidas melhoradas. Mas se ficaram na tradição dos homens, no modo de ver dos homens, não saíram da mesmice da vida comum que o povo de Israel sempre teve, esquecendo de estar vivendo de uma forma especial para Deus. Assim, observem em Isaías no capítulo 6, é interessante esse aspecto. Isaías capítulo 6, muita gente conhece esse texto, mas o assunto em si, observem, verso 3. Eu poderia ler desde o verso 1, que vai completar melhor o assunto. Então, lendo desde o verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Isaías viu a Deus, assentado sobre o alto sublime trono, e o seu séquito, a sua comitiva, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 encobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aí está uma expressão interessante. Se estamos falando da santidade de Deus e querendo entender santidade, observem que Isaías era profeta, era israelita, ou seja, vivia numa forma estabelecida, normatizada pela lei, que conduzia a esta purificação em toda a forma de vida do israelita. E como profeta, vamos dizer assim, deveria ter uma vida também, um procedimento ilibado, uma vida aprovada entre os homens, pelo que todos conheciam como profeta de Deus, homem de Deus. Mas quando ele, homem, que entre os homens era exemplo, era especial, era puro, era irrepreensível, quando ele vê Deus, ele se sente nada. Ele se sente nada. E, em particular, sente-se impuro. Ou seja, o que ele disse aqui? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, quando ele vê Deus, ele tem noção dessa pureza de Deus, a santidade de Deus, que é muito maior do que ele podia imaginar, ou que ele vivia achando que era o suficiente na normalidade entre os homens. Mas aí vem um serafim com brasa do altar e como que purifica no alto da brasa tocar na sua boca, é purificado Isaías da sua iniquidade. Aí ele se sente à vontade diante de Deus. Ou seja, antes ele se sentia impuro, um transgressor, um pecador. Mas agora, depois de purificado, ele está à vontade. Ouve Deus falar e já se apresenta: eis-me aqui, envia-me a mim. Então observem esse particular. Por isso, santificação é algo que aprova, que nos faz semelhante ou aceitável à vontade diante de Deus, como alguém poderia estar não à vontade se estivesse, por exemplo, mal vestido ou sujo, para falar com uma grande autoridade. No caso é Deus, e o assunto não é aspectos físicos, mas aquilo que é da vida, do coração, algo espiritual no ser, como Isaías. Portanto, Deus é mais santo que a gente imagina. E ele mesmo andando, alguém olha para ele e vê santidade nele, majestade. Isso aí mais o quê? Ou mansidão também, são coisas que poderiam ser vistas em Deus. E Isaías viu santidade, pureza. Mas, observando ainda a palavra em Levítico capítulo 22, verso 1 a 3, como eu disse, nesse texto de Levítico, desde o capítulo 18 até o 22, que nós vamos ler agora, constantemente é falado sobre a santidade. Deus requerendo do homem santidade. Nesse capítulo 22,
a palavra dirigida especialmente aos sacerdotes, que mais do que o povo comum, que já era santo, porque o povo era santo, separado do mundo e procurando, por determinação da lei, andar em um comportamento que o levava à santidade. Agora nós temos em Levítico 22, colocando essa instrução para o sacerdote, dos quais requeria mais santidade ainda. Vamos lembrar de Apocalipse: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, faça a justiça mais ainda. E à medida que se aproxima de Deus, ou tem mais responsabilidades na obra de Deus, essa santidade é requerida sempre. Mas no verso de 1 a 3, observe: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: dize a Arão e aos seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos, que a mim me santificam, para que não profane o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. O que está dizendo aqui? Quem não andar conforme o padrão colocado aqui em Levítico, aquela alma é cortada fora do povo de Israel, da presença de Deus, ou conforme a ética. Alguém que não vive, não se comporta dentro do padrão para ser aprovado, já está reprovado. Ou seja, não cuidando da santificação em si, para estar no serviço de Deus, no santuário de Deus. Mas continuemos um pouco mais. Nesse primeiro subtítulo, o que é santidade, estendendo mais o assunto, a santidade é comunicada aos homens. É o segundo texto que temos, está em tela e que continuamos a ler. Que a santidade é um atributo comunicável, se entende pelo fato de que em todo o tempo, na história da salvação, Deus declara categoricamente aos homens este aspecto do seu caráter e requer deles um posicionamento em relação à sua santidade. Num primeiro momento da experiência com Deus, o homem é conscientizado da santidade divina, propriamente através das suas manifestações perceptíveis e extraordinárias, e despertando a ter cuidado com todas as suas ações ao entrar em solo sagrado. Depois, convencido de que o Deus Santo é o Senhor da sua vida e que isto implica na sujeição de tudo que é seu à sua aprovação, o homem é instado a considerar todos os seus caminhos e a trilhá-los de um modo santo, para assim tornar-se participante da natureza divina. Ou seja, a santidade é comunicada aos homens. Deus sempre declara isso, exige isso, e é o que nós podemos estar lembrando quando em Êxodo capítulo 3, por exemplo, Moisés, quando ouve a voz de Deus chamando, ou ele vê a sarça, sim, ali com uma chama nela e ela não sendo consumida, ele se aproxima para analisar e a palavra diz: tira as alparcas dos teus pés, porque a terra que pisas é santa. Pronto. Ou seja, Deus, ao homem se aproximar daquele território, vamos dizer assim, que ele estava se manifestando a Moisés, exigiu de Moisés um cuidado: tira os sapatos, a terra é santa. Agora, era, digamos assim, a terra era a presença de Deus, ou seja, nós envolvidos de alguma forma com as coisas de Deus, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, é o que Deus sempre exige.
Por isso que, para o povo, um nível de santidade, repito isso outra vez, desta forma. Para os levitas, era uma santidade maior do que o povo. E para os sacerdotes, uma santidade maior ainda do que o povo. E o sumo sacerdote, mais santo ainda, ou com critérios de procedimento e atitude, e a vida que poderia ser normal para ele, não, tinha que ser com zelo maior, porque era orientado naquilo que se representava por figuras, ele ser mais santo do que os outros. Mas guardemos isso, não é só território, não, é quando nos envolvemos com a palavra de Deus, sim, quando falamos de Deus de alguma forma, quando estamos numa posição em que se relaciona com Deus, espera-se de cada um esta tal santidade, ou seja, procedimentos, palavras, etc., que sejam relacionadas, vamos dizer assim, correspondentes, aprovadas, para, sim, estar na presença de Deus. Se formos observar toda a lei, meu Deus, quantas figuras, a própria roupa que vestiam, os detalhes de Deus quanto à roupa, sim, debaixo da túnica, sim, não subir por degraus para não parecer nudez, sim, aí vai um monte de detalhes, para ver como que é a perfeição de Deus, e colocando isso no modelo humano para a gente entender. Muita coisa era exigida, muitos cuidados deveriam estar sendo tomados para o viver ou para atuar nas coisas de Deus, o que era comum para os levitas e sacerdotes, estar envolvidos com aquilo que o povo levava de oferta a Deus. Aqui mesmo em Levítico, no capítulo 11, mais uma vez para destacar esse aspecto de Deus requerer do seu povo santidade, isso Deus está sempre falando e exigindo. No verso 45 está escrito: porque eu sou o Senhor, é Deus mesmo falando, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Ou seja, o povo tinha que se separar do que é comum, o povo tinha que ter o aspecto da limpeza, purificação, que primeiramente no tempo das figuras era a figura, sim, o lavar as mãos, ter cuidado com a roupa e tantas outras coisas, como contato com outras coisas imundas, com corpos mortos, tudo em expressão de uma pureza contínua e, vamos dizer assim, em todos os detalhes, era colocado por Deus. Tirei-vos da terra do Egito, é o que Deus diz, para que sejais santos, porque eu sou santo. Ou seja, vivendo no meio dos egípcios, iam viver de uma forma como a deles e em comportamentos, palavras, atitudes, vestes, etc., etc., que não tinha nada daquilo que era especial ou justo ou correto aos olhos de Deus. Então tira do meio do povo egípcio. E até hoje continua a ordem de Deus para nós não nos envolvermos com aquilo que é comum no mundo de hoje. E observe que muitos estão entrando nesse assunto, em contrário, em contramão. Deus diz: não se mistura, não faz, não ande como eles. Mas hoje é o contrário, o pessoal diz: mas está tudo normal, todo mundo faz, por que não vão fazer? Na minha igreja está permitido, meu pastor permite, não sei o que lá mais, mas entretanto a ordem é absoluta. Vivendo no mundo, não fazer parte do mundo, principalmente nas coisas ilícitas, incorretas, proibidas por Deus. Então observe essa necessidade de santidade como separação que Deus comunica, Deus avisa e Deus cobra. Continuando, a santidade é prática, um terceiro subtítulo
dentro do subtítulo que é santidade. Santidade, sim, é algo prático. Lendo o texto do nosso material de classe, como todos os demais atributos divinos, a santidade de Deus é objetiva e não subjetiva, e sua evidência sempre foi definida em termos bastante práticos. No princípio, é definida como andar com Deus, um caminho trilhado ou seguido por homens como Enoque, Noé, Abraão, Jó, que não consistia apenas na prática da piedade propriamente dita, como a oração, reflexão, culto, mas em proceder em todos os assuntos de tal forma que esses homens não seguissem os costumes dos povos que não temiam a Deus, ou seja, viviam diferente de todos, dentro daquilo que era como andar com Deus. Mas continuando a leitura, depois, ao lidar com toda uma nação, foi necessário um sistema mais abrangente e ao mesmo tempo didático, sobre o qual os israelitas aprendessem a fazer diferença entre o sagrado e o comum, no comer, no vestir e etc. E finalmente, sob a luz da revelação evangélica, o Espírito enviado aos nossos corações não apenas nos dá maior compreensão do que é a santidade, mas também torna mais evidente a realidade do pecado em comportamentos que não sejam submetidos à vontade do Senhor. Então, fica bem frisado isso. Quando Deus começa a falar para uma nação, aí vem a lei. Escreve Moisés e periodicamente lê para o povo. E aquilo que Moisés primeiro escreveu numa tábua, ou que Deus mesmo escreveu na tábua da lei, sim, depois vem mais instruções e Moisés passa a escrever em material mais extenso, porque muitas e muitas palavras foram depois acrescentadas àquelas 10 primeiras palavras de Deus. Portanto, vamos ver, Deus de forma prática coloca, não é algo para se decorar, não, é algo para sim praticar dia após dia. E o que Jesus falou, que aquele que pratica é como um homem que construiu a sua casa ou a sua vida na rocha, ou seja, está seguro, porque a enchente vem, ventos vão soprar, tempestades vão acontecer, mas se a casa estiver na rocha, está garantido. Aí está essa santidade ou ética, ligado à santidade, que é a coisa prática para o homem então ser aprovado diante dos homens e diante de Deus. Mas vou voltar num assunto aqui. Observe que o padrão andavam com Deus, não tinha muita colocação. Jó era um exemplo de alguém que Deus podia citar para os outros. Viste Jó? Pois é um homem. Aí colocava como sendo uma pessoa especial no seu viver, no seu comportar. Depois, começando lá do princípio, Enoque andou com Deus, Noé andava com Deus, e para eles algo extraordinário aconteceu. Enoque foi arrebatado e Noé foi livre do dilúvio e deu continuidade à espécie humana na face da terra. Mas o que seria então esse caminhar com Deus? Vou colocar a parte do versículo que diz: como dois andarão juntos se não tiverem de acordo. Se Noé andava com Deus, é porque os dois estavam de acordo, ou seja, a forma
de viver de Enoque, Noé e outros citados era provado por Deus, estava de acordo com Deus, e tanto que Deus não deixou mais o Enoque por aqui, já levou com ele. E assim deveria ser a nossa vivência dia após dia, ou seja, de um ponto tal de conformidade com Deus que de repente pode ser que a gente suma daqui e que dê o Enoque de hoje, Deus levou porque ele era assim com Deus, de acordo com Deus, andava com Deus e Deus resolveu levá-lo. E assim, irmãos, nós temos na Bíblia muitas citações, não vou estar lendo tudo porque os irmãos já conhecem, ou os professores podem estar verificando. Gênesis capítulo 5, verso 22, uma palavra curta, mas rápida, e é essa que citamos a respeito de Enoque. Jó, outra vez, no capítulo 1, verso 1. Em Levítico 18, observe outra vez Levítico, agora no capítulo 18, os versos 3 a 5. Palavras importantes, curtas, em que se fala daquilo que Deus exigia para o povo e mostrando para nós esta ética cristã, ou ética de Deus, nos mandamentos e que visavam a santidade. Assim, 18 é o capítulo de Levítico, os versos 3 a 5. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 5: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ou seja, vivendo conforme os preceitos que Deus vai colocar aqui, normas de comportamento, ética. Sim, vai viver. E vai viver aqui com Deus e vai viver na eternidade com Deus. E ainda outros textos, aqui mesmo Levítico no capítulo 20, os versos 25 e 26, quando outra vez ressaltam. Verso 25, dentro das figuras da lei: fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre aves imundas e as limpas, e a vossa alma não fareis abominável por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. 26, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. E naquele tempo da figura, mostrando a importância de escolher o que é saudável para a vida do homem, para o seu corpo, o alimento tinha que ser escolhido, bem selecionado. Só que ali era figura, e Deus está falando da alma. Se comer algum animal impróprio pode contaminar, enfermar o corpo, então não podia, porque tinha que ser limpo de corpo como povo de Deus, mas Deus está falando a alma limpa. Então hoje, nesse mundo que está aí desta forma tão libertina, precisamos ter cuidado com aquilo que vemos, daquilo que ouvimos, da forma que falamos para os outros, para de alguma forma não nos contaminarmos. Não vai contaminar o corpo, mas a alma estará contaminada. Portanto, vamos estar atentos a isso. As más conversações pervertem os bons costumes. Vamos estar entendendo o que Deus está falando. Nesse assunto, ainda tem mais versos,
Naturalmente, os professores poderão achar outros versos, ou se esses são vários versos, aí seleciona aquilo que for mais adequado na hora em que for ministrar a sua aula. Agora, Romanos capítulo 6, mais alguma palavra já no Novo Testamento, nós temos a expressão que diz para nós, verso 11. Paulo ensinando: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-os a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se antes havia tantas instruções figuradas para despertar o homem para o que é puro, o que é impuro, já na graça o Espírito de Deus coloca para nós no sentido espiritual, como proceder, como falar, como vestir, como isso, como aquilo, e tudo que se possa imaginar e além. Ou seja, a cada situação no nosso viver, a cada instante, tem uma forma melhor. Vamos achar em qual capítulo ou versículo, que livro da Bíblia? Não, o Espírito Santo pode testificar, conforme já vimos em outras lições, né? Porque ouviremos a voz que diz: este é o caminho, anda por ele, sem se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Mas vamos em frente na nossa lição de número 3 da ética cristã, com o título A Ética Cristã e a Santidade. No segundo subtítulo, a ética cristã é uma ética santa. Ética cristã e a santidade estão bem ligados. Num ainda outro subtítulo, outra consideração a fazermos: o fundamento da ética cristã está no coração. E lendo a palavra, então, considerando o tema ética sob o aspecto da santificação, podemos começar pelo princípio de que, como todas as coisas divinas comunicadas ao homem, ela se estabelece primeiramente no coração, para depois se manifestar exteriormente. Em outras palavras, a ética cristã não é um sistema de religiosidade ou comportamento exterior, é a prática objetiva de uma lei cujo amor e disposição por obedecer foram primeiramente implantados no coração do homem. Outrora rebelde, agora impactado pela graça, perdoado dos seus pecados e imbuído do senso de filiação divina, o homem não apenas deseja, mas tem poder para viver de acordo com essa ética. Então, é algo que Deus marca lá dentro. Como já estudamos antes, existe um padrão no homem. A consciência está sempre colocando no consciente do homem de que é certo o que ele faz ou errado. Vamos dizer, Deus na graça, além de nos dar o seu Espírito, diz que escreve no coração, se bem que também coloca na mente. Não é coisa de raciocínio, mas é de uma harmonia de raciocínio ou de entendimento e também de amor àquilo que Deus transmite para nós. E a consequência é, sim, estarmos podendo
executar o que é correto, o que será por Deus aprovado, estaremos caminhando para algo que será para bem ou algo que é bom para alguma pessoa ou para nós mesmos em primeira instância. E dentro dessa colocação, vamos observar o texto bíblico que o escritor de Hebreus deixou para nós no capítulo 8, os versos 10 a 13. E no texto bíblico posso estar então lendo o que se diz, verso 10: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que está, ou que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Então, aquele sistema antigo de Deus escrever na pedra, ou depois mandar Moisés ir escrevendo em livros tudo o que Deus falava, e o povo deveria ler para ter conhecimento da vontade de Deus, do certo ou errado. Agora, no período da graça, mudou essa questão. Agora, quando aceitamos Jesus, isto já é escrito no nosso coração e colocado na nossa mente. Mais do que isso, o Espírito Santo faz morada em nós. Então Ele mesmo vai falar o dia inteiro, ou sempre nas oportunidades que forem necessárias, dizendo para nós a cada instante, como disse, se necessário, qual é o certo, qual é o errado, numa palavra, numa atitude, num gesto e em todos os demais detalhes da nossa vida. Aí, pronto, estamos andando com Deus. Seu Espírito falando, a gente obedecendo. Fala, a gente obedece. Fala, a gente vai obedecendo, e com isso não erramos, porque agora a condução é por dentro de nós. Então somente precisamos ser obedientes. E aquela outra palavra: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se antes se dizia, perdoe-me dizer assim, viu, que a consciência nossa aprovava ou acusava, hoje nós podemos estar mais forte nessa questão. O Espírito de Deus que habita em nós vai testificar conosco se estamos certos ou se estamos errados. Aí é só obedecer e sair fora do comportamento errado e entrar pelo que é correto. Agora, naturalmente, se resistirmos ao Espírito de Deus, daqui a pouco o Espírito de Deus não fala mais, ou então se retira de nós, ficamos sem direção. Aí estamos entregues à nossa sorte. Aí sim estaremos como andando no escuro, vamos errar totalmente contra aquilo que é o princípio de Deus, ou seja, o que conduz à santidade, ou aquilo que, dentro do nosso assunto ética cristã, seria a norma adequada que deveríamos obedecer. Seria o caso até da consciência. Voltando à consciência, sim, está cauterizado, ou seja, não entende, não percebe, não acusa, não fala mais nada, e a pessoa vai fazendo e não sente que está errado, não percebe o quanto está desviado do bem e desviado da luz, entrando em trevas. Mas, continuando, ainda em Romanos, no capítulo 8, nós temos outra citação bíblica que gostaríamos de colocar, os versos 5 a 9, quando Paulo vai dizer: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito
para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade a pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou colocando no assunto de ética, se o Espírito de Deus não está em nós, não temos a condução correta de como proceder. Aí, pensando com a nossa mente e fazendo segundo a nossa emoção, o entender do nosso coração, vamos estar falhando, seremos reprovados diretamente. Mas, se temos o Espírito de Deus em nós, é só obedecer. E quanto mais obediente for, mais claro ele fala. Vamos falar dessa forma, a intimidade do Espírito conosco e nós com o Espírito será muito grande. E aí sim, a comunhão plena e o acerto total na vivência das coisas de Deus. Mas indo em frente, nesse segundo subtítulo, a ética cristã é uma ética santa, entrando no segundo parágrafo do nosso material de classe, teríamos como que um outro subtítulo, que seria: o interesse da ética cristã é a santidade. Eu creio que já temos percebido isso, porque a ética cristã vai conduzir a um comportamento que é o da aprovação ou da santificação que Deus vai dando na sua palavra, e isso de uma forma ou de outra. Mas lendo o texto no parágrafo 2, temos ambas as palavras, ética cristã e santidade, podem ser consideradas sinônimas sob essa análise, embora a santidade seja mais expressiva tanto das razões por trás de um comportamento ético. Deus é santo, portanto nós devemos ser santos como conformação ao caráter divino. Todo comportamento, hábito ou ação particular que nos torne mais agradáveis a Deus, por quanto está de acordo com a sua vontade revelada, é ético, adequado, bom, correto. Mas uma vez fica demonstrada a importância do estudo da ética cristã, pois é aqui que estabelecemos o modo como podemos cumprir este imperativo divino e como experimentaremos o melhor de Deus na vida presente. Observem que essa palavra, interesse da ética cristã, é a santidade ou a santificação, ou seja, a palavra de Deus nas suas normas, nas suas orientações, estão nos colocando em conformidade com Deus ao ponto de nós sermos imitadores de Deus. Procedemos como Deus procederia. É uma pergunta, uma forma de dizer de alguns, como modelo para nós, o que Jesus faria nesta situação ou em meu lugar agora. Ou seja, se temos a resposta, se vivemos ou atuamos conforme esta resposta, qual é a vontade, como Jesus faria, se fizermos, nós somos copiadores de Jesus, imitadores dele, como diz a palavra, como filhos amados, também imitando a Deus. É uma palavra assim direta para nós. Atentemos para isso. Sede imitadores de Deus como filhos amados. O Paulo usou a dizer, né? Sede meus imitadores. Naquilo que ele via-se irrepreensível, ele se recomendava a outros para serem também conforme o seu modelo. Mas é um nível e Jesus é outro nível. Continuando, entrando agora no subtítulo 3 dessa lição, a ética cristã e a santidade, num primeiro parágrafo,
como um novo subtítulo desse subtítulo 3, a ética cristã, por ser santa, é integral, ou seja, atua em todo o nosso viver, é envolvente em tudo que nós temos do nosso viver. Lendo o texto que está em tela, assim como a santidade, a ética cristã se interessa por tudo que diz respeito ao nosso comportamento. Isso significa que Deus requer de nós santificação em toda a nossa maneira de viver. Aquela palavra que Pedro e que temos no texto de leitura bíblica. Continuando aqui, isto significa que Deus requer de nós santificação em toda a nossa maneira de viver. Mas há área da vida que possa ser, não há área da vida nossa que possa ser excluída desta relação, em que possamos transigir com o modo de operar pecaminoso do mundo. Aquilo que é pecaminoso está fora de questão, de imediato. Mas aquilo que se pressupõe certa liberdade de escolha em nossas atitudes, ainda assim a santidade deve prevalecer. Basta lembrar as questões trazidas até o Mestre pelos fariseus e saduceus. Com que sutileza nosso coração poderia se entregar à libertinagem sob pretexto de liberdade e nos levar a exceder aquilo que convém sob pretexto do que podemos fazer. Se atentarmos e lembrarmos da palavra de Jeremias, o nosso coração é enganoso e perverso mais do que todas as coisas, ele falou geral. Aí a gente entende que assim como os fariseus chegavam para Jesus de forma ardilosa, com astúcia para ver se pegava Jesus de alguma forma, às vezes nós mesmos queremos fazer isso. Ou seja, vamos dizer assim, propor uma situação de viver que Deus aprovaria, mas na verdade é nós que estamos com alguma astúcia, querendo enganar Deus, mentir para Deus, ocultar de Deus algo que fazemos, como se Deus não visse, não soubesse. Precisamos ter cuidado. Nosso coração é enganoso e perverso, aí precisamos ter cuidado. Mas nessa forma de dizer que é integral, ou seja, envolve toda a nossa vida, toda maneira de viver. Qual maneira de viver? Meu Deus, é tudo. Imagina o que é tudo. Então, é isso, é tudo. Mas isso também? Isso também. É tudo. Observe que nós estamos vivendo um tempo de casamento segundo, terceiro, e aí mesmo que a palavra diga que não convém, que não pode, porque é transgressão contra Deus, os homens vão arrumar uma palavra diferente, mas o homem tem direito de ser feliz, a mulher tem direito de ser feliz. Então, vão desobedecer a Deus para ser feliz. Olha, desde quando? Então nós vivemos hoje essa astúcia, né? Ou então, para comportamentos totalmente errados, a gente nem acha força mais agora de falar contrário ou ensinar o certo para alguém, porque tem que amar assim, aceitar como é, nunca aceitar como, vamos dizer assim, como procedem contra Deus. Amar a pessoa, mas não a atitude errada, nunca, nunca, nunca. Então a gente se engana a si mesmo nessas coisas. Mas vendo uma palavra nas Escrituras, em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 23, é uma palavra de Paulo que diz para nós assim, 23: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam.
Paulo deixou bem claro isso. E depois, no verso 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então observe esse modelo, esta colocação que aqui temos. A santidade, ou a ética cristã ligado tanto assim à santidade, é em toda maneira de viver. Irmãos, eu sei de um testemunho de um irmão que foi usar um certo perfume, irmão, colocou perfume, e Deus diz para ele: não, foi não, né? Não, por quê? Não sei o que tinha naquele perfume. Nosso irmão também não sabe até hoje, mas só ele obedeceu, foi lá, vamos dizer assim, se lavou e eliminou aquele perfume. O que tinha esse perfume, meu Deus? Não sabemos, mas observe que em toda maneira de viver, assim também o Espírito de Deus falou com ele: esse perfume não. Acabou. Perdoe-nos ser indiscreto, talvez, no modo de falar, toda maneira de viver. Eu tive uma experiência no início da minha fé, de um irmão que orava, querendo ser batizado com o Espírito Santo. Não era eu não, viu, irmãos? Era um irmão, muito querido no meio da igreja. E ele foi, então, agora, ele orava muito pedindo batismo com o Espírito Santo. Chegou uma hora que ele cansou, mas felizmente que ele não desistiu de orar. Mudou a oração: Deus, por que você não me batiza? Por que você não me batiza? E Deus falou com ele: a forma como você se veste para dormir. Ai, meu Deus, isso, Deus é isso também? Mas isso é toda maneira de viver, é toda maneira de viver. Ou seja, se quisermos andar como Deus quer, aí não prepara, que a gente vai ver itens de maior santidade, muito mais, que chegar a hora que você não vai poder viver nesse mundo, aí Deus te leva. Estamos prontos para isso? Então entenda, Deus sabe tudo. Se Ele orienta como se dormir, ou o que vestir para dormir, se Ele fala qual perfume que pode e o que não pode, Ele não vai falar também para nós que palavra dizer, que roupa vestir, que coisa ver neste mundo, e etc. Então observe que o assunto é sério, é toda maneira de viver de forma total, absoluta. Esse é o subtítulo 3, o alcance da ética e santidade cristã, toda maneira de viver. Mas no segundo parágrafo ainda temos: a ética cristã, por ser santa, é imperativa, não é opcional não, é determinativa. E lendo o texto, não há meio termo entre viver de acordo com os princípios e normas da ética cristã e o outro padrão de comportamento. Não tem meio termo. Nossa santificação é a vontade expressa de Deus para conosco, e se a ética elucida o melhor, o mais pontual caminho nessa direção, devemos aderir a tudo o que se possa estabelecer a partir de uma análise equilibrada e abrangente das Escrituras. Nesse sentido, rejeitar a ética cristã é trocar a santidade com o viver ordinário, para não dizer profano, vou ser mais grave, para não dizer pecaminoso,
que inevitavelmente levaria à nossa rejeição final por Deus. Então a coisa é séria. Então, que Deus nos dê graça nas nossas próximas lições, quando nós entrarmos em temas diretos, normas de comportamento, orientados ou colocados na Bíblia, mas muito mais sério, normas que são para a santidade. E nós vamos ver o texto que vai dizer: sem a qual ninguém vai ver ao Senhor. Ou seja, sem santidade não vai estar aprovado para estar com Deus nos céus. Assim, sem a ética cristã, que é quase que a mesma coisa, são normas que Deus coloca para nós, para sermos aprovados. Sem a ética cristã, ou transgredindo a ética cristã, como disse, vamos ver daqui a pouco em outros temas, nós estamos numa direção contrária à vontade de Deus, não seremos aprovados. E texto há bastante nas Sagradas Escrituras falando sobre isso. Em Tessalonicenses, sim, no capítulo 4, verso 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 3 e depois 7 e 8. O 3, porque a vontade, ou porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, nesse mundo atual, hein? Verso 7, porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito. Olha como que é grave na colocação aqui desta carta que Paulo deixou para nós. Em Romanos capítulo 12, é um texto que muitos irmãos já até têm decorado nas Sagradas Escrituras. Lendo então, verso 1 a 3, repito, de Romanos capítulo 12, a palavra diz, verso 14 e 16. Aliás, perdoa, Romanos 12, verso 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Então observe, nosso corpo inteiramente servindo a Deus numa oferta, um sacrifício a Deus, sacrifício santo, agradável, racional, não nos conformando com este mundo, não aceitando o modo de defesa do mundo para fazer o que faz, mas ao contrário, sabendo qual a vontade de Deus. E assim, indo também para Hebreus capítulo 12, quando nos versos 14 a 16, temos a colocação direta desse escritor falando: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem clara essa palavra. E o verso 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Há o perigo de trocar as coisas de Deus por uma coisa que não é nada. Ou seja,
desprezar a santificação e viver conforme aquilo que o mundo diz ou que minha carne determina, como no caso de Esaú, estava com fome e vendeu a primogenitura por um prato de lentilha, ou seja, colocou a bênção de Deus no nível de um prato de lentilha, ou seja, não valorizou, desprezou, não exaltou, não valorizou aquilo que é de Deus, portanto, reprovado no final. E a palavra em Apocalipse, nós já sabemos, no capítulo 22, os versos 12 a 15, quando colocam para nós. Apocalipse 22, verso 12 a 15. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Cidade Santa, na cidade de Jerusalém. Verso 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Portanto, irmãos, observe que teremos um trimestre de muito ensino, muita palavra, vamos dizer assim, imperativa, conforme o que vimos antes. A ética cristã, por ser santa, é imperativa. Não se negocia, não se troca, não se muda por nada. É o que Deus determinou, é o certo, é o que vai nos aprovar. E, finalmente, encerrando essa nossa lição, que é mais um passo antes de nós chegarmos aos diversos temas, o texto diz: cremos que agora estamos em condição de considerar os assuntos particulares da ética com a devida atenção e prontos a assentir nos princípios bíblicos deduzidos em favor deste e daquele comportamento particular, pois o interesse da ética não poderia ser mais importante e vital para o cristão. A partir do seu estudo, esperamos colher muito fruto para aprimorar a nossa caminhada, aguardando a Deus, repito, agradando a Deus e alcançando maior confiança quanto à nossa eternidade com Ele. Ou, vamos então dizer, vamos dar importância à lição que temos neste trimestre, porque vai nos conduzir a uma vida de maior santificação, ou outra palavra, de estar limpo e limpar-se mais, de ser justo e fazer justiça ainda, progresso nas coisas de Deus. Aí vão fazer com que o direito, perdoa a palavra direito, à salvação esteja mais garantido, ou na verdade, usando a palavra bíblica, a porta de acesso ao céu parece estar mais aberta para nós, confirmando que estamos aprovados, testemunhando o Espírito de Deus conosco e que sim, estamos no caminho certo, pelo procedimento certo, por obediência à instrução bíblica. Então o céu nos aguarda. Que Deus assim nos abençoe, lembrando que fomos conduzindo essa lição pelo nosso esboço com os subtítulos: o que é santidade, a ética cristã é uma ética santa, o alcance da ética e santidade cristã, que é total, global, integral, absoluta no nosso viver. E, repetindo o texto áureo: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico capítulo 19 e o verso 2. Que Deus nos abençoe, e aqui encerramos a nossa lição. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão
a divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagem, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.